Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando através do Spotify, para você que está nos vendo através do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Pauta é Empreender, oferecida pelo curso de Medicina do Centro Universitário Estácio Ceará, o Campus Iguatu. E hoje nós contamos com a presença do Dr. Ramon. Ele é contador aqui no município do Iguatu. E hoje vai falar um pouco sobre esses aspectos contábeis para quem pretende empreender um dia. Então, Ramon, seja bem-vindo no podcast de hoje. Perfeito, Adelson. Muito obrigado pelo convite. É um imenso prazer e satisfação estar aqui, onde a gente vai tentar explicar um pouco, né? Falar um pouco, explanar um pouco esses assuntos que todo empreendedor tem dúvida. Eu recebo diariamente essas questões lá no escritório e falar de forma aberta aqui nesse podcast oferecido pela Estácio é realmente muito enriquecedor. Vai ser muito enriquecedor, pode ter certeza. É isso, seja bem-vindo. Obrigado. Todos sejam bem-vindos a mais um episódio de hoje. Ramon, para a gente começar, a gente já começa com uma pergunta bem importante e que, como você bem falou, as pessoas têm muitas dúvidas. Quais são as principais obrigações fiscais e contábeis que os novos empreendedores precisam conhecer e cumprir ao iniciar e operar um negócio? É muito comum quem decide empreender já começa a empreender sem nenhum conhecimento. Inclusive, boa parte dos empreendedores que eu entrevistei aqui, eles já disseram isso. Eu não tinha um know-how, eu não sabia como empreender, inclusive na minha família não tinha empreendedores. Então eu tive que começar primeiro sem saber ao certo como empreender. E ainda tinha dúvidas sobre esses aspectos jurídicos e contábeis, né? E quando a gente entrevistou um advogado aqui, ele falou justamente sobre isso, essa necessidade de se aprender um pouco mais sobre essas questões jurídicas e, para além disso, a importância de saber aspectos contábeis, que o contador praticamente se torna uma alma do próprio empreendimento. Então, quando a gente decide empreender, aquela pessoa, principalmente que não sabe muita coisa sobre esses aspectos contábeis, quais são essas principais características contábeis que esse empreendedor precisa conhecer para dar prosseguimento ao seu empreendimento? A gente na contabilidade tem uma frasezinha médica que a gente diz: o contador é o médico das empresas. E aproveitando a deixa, já que a gente está na faculdade de medicina, o médico ele pega aquele paciente, avalia, vê como é que está a situação, indica alguma coisa para ele tomar para poder ele resolver aquele problema dele. O contador da mesma forma. A gente analisa a empresa, dá sugestões, dicas, vê como é que está o momento atual, a conjuntura e tenta dar alguns tipos de solução, né? Basicamente é isso que a gente faz. Mas no trato inicial de uma empresa, com relação àquelas dúvidas iniciais de todo empresário que tem, questão de abertura, questão de burocracia, obrigações fiscais, contábeis, que são tantas e inúmeras, né? Tem muito empreendedor que cai de uma hora para outra na vida empresária, né? Não é porque tem muito empreendedor que dá pela questão de necessidade. Não, eu fui empreender por conta de uma necessidade que eu estava passando na minha vida e não tinha conhecimento nenhum e tive uma ideia, tentei colocar o negócio e acabou que deu certo, não deu certo. Tem empreendedor que já é pela questão da família, familiar, né? Tem vários tipos de empreendedores, cada um com o seu conhecimento específico ou não na área, com a vontade de empreender. E a gente está aqui como contabilidade, como contador, para tentar auxiliar, na verdade como consultor, né, para tentar auxiliar da melhor forma qual é a dor que aquele cliente, que aquele empresário tem, onde é que ele sente mais dificuldade. Se é na gestão, se é no treinamento de pessoas, no RH, se é na questão de mensuração de valor de custo, marketing, para tudo ter uma saída. Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Então, cabe àquele empresário colocar suas dores em cima da mesa para poder ver qual é a melhor saída para ele, certo?
Então a gente trabalha com isso, não só pela questão burocrática de abertura de empresa, mas oferecendo um arcabouço de soluções para o empresário, aonde ele vai ver a melhor saída, colocar realmente em prática aquilo que a gente verificou com ele, certo? Então a maior dificuldade que eu vejo de início, principalmente, é a questão da falta de planejamento que muitos empresários têm, certo? Quando você vai colocar um negócio, eu vou colocar um negócio de supetão, pela necessidade, mas acaba não se planejando, ou se fizer um planejamento, ou se tiver esse planejamento, não é um planejamento feito da forma correta, por conta que se ele planejou para gastar um X, ele vai gastar 2x para abrir a empresa, para comprar mercadoria, isso falando de forma assim do varejo, mas tem vários outros tipos de negócio, como de serviço e tudo, né? Mas trazendo mais um pouco para o varejo. Então, essa falta de planejamento, esse planejamento feito de forma errônea, custa muito caro. Tanto que tem dados do Sebrae que 60% das empresas morrem nos primeiros 2 anos de vida. Então, nada mais é do que uma falta realmente de planejamento, de entrada no negócio sem saber, basicamente, como é que ele opera, como é que se dá tudo aquilo ali, a lida com as pessoas, com os funcionários, com fornecedores. O empresário, ele lida com diversas pessoas, não só com funcionários, né? Então, parceiros. Então, essa falta de planejamento de estrutura, seja ela financeira, operacional ou não, ela pode custar muito caro a vida da empresa para o empresário, né? Então, essas dificuldades que eu tenho visto bastante no dia a dia do nosso trabalho, certo? Em relação a essas questões de obrigações fiscais e tributárias, hoje a principal dor de cabeça de todo empresário, além de lidar com todas essas perseveranças e obstáculos que a gente colocou aqui, o principal ponto de interrogação é a questão do pagamento dos impostos, né? Que é uma fatia de lucro que é pego dele ali muito alta, então tem diversas formas de pagamento dos impostos dentro da legalidade. O contador ou o advogado tributarista é o profissional designado para isso. A gente sempre aconselha que ele busque um bom profissional para poder dar um suporte a ele, porque às vezes ele está enquadrado em um regime tributário onde ele pode pagar menos impostos. E isso faz a diferença total no final das contas, né? Ramon, muitos empreendedores, justamente como você falou, iniciam um empreendimento sem muito conhecimento, sem planejamento, porque às vezes nem sabe como fazer esse planejamento. E muito dificilmente recorre a uma ajuda de um contador ou de um jurista para resolver um certo problema, porque tem receio de custos. Ou receio que vai ser muito burocrático, que vai ser muito difícil, vai ter um custo muito grande, isso pode até prejudicar o próprio negócio que já tem pouco recurso. Então deixa para chegar a um contador ou a um advogado quando realmente está vivenciando um problema já grave, né? Então é um conselho que você dá, mesmo que esteja no início, que você não sabe empreender, que você ainda não tem esse planejamento, recorra logo de imediato, seria esse o conselho a um contador, para que ele possa te dar uma orientação inicial, para que aquele empreendimento possa ter uma vida longa. Seria esse o conselho? Seria esse o conselho. Eu tenho inúmeros casos de pessoas que estão aí com 6 meses de empresa aberta, mas que decidiram optar por contratar um determinado profissional agora porque viram que o negócio realmente deu uma desandada, precisa de um ajuste aqui e outro ali. Então, se ele tivesse feito esse ajuste na rota desde o começo, buscado uma orientação desde o começo, e não estou falando aqui só a questão de abertura de CNPJ. A abertura de CNPJ é um mero detalhe, porque quando você tem um empreendimento, quando você toca um negócio, aquilo ali já teoricamente é um CNPJ que você vai ter que dar a vida por aquilo, vai ter que tocar o barco para frente. Então o CNPJ é apenas alguns números que a gente abre, né? Tem muita coisa além por trás disso. Então buscar a orientação de um contador é muito mais do que, ou até de qualquer outro profissional na área, é muito mais do que apenas abrir o CNPJ, certo? É você colocar todas as cartas na mesa, o empresário chegar e dizer, eu tenho um tanto de recurso, eu quero atingir determinada meta, eu quero abrir filial, não quero me expandir, colocar os planos, metas, objetivos e a gente tentar traçar um curso com ele, né, ou dar algumas determinadas soluções para poder, ou dicas, para poder ele não sair da linha e seguir no caminho certo, tá? E quais conselhos tu daria
quando a pessoa decide procurar um contador. Porque é importante você decidir qual o contador mais adequado, que tenha requisitos, que tenha um currículo que possa auxiliar aquele empreendedor da maneira mais adequada possível. Então, quando esse empreendedor for atrás de um contador, qual é a dica que você dá, que você aconselha que esse empreendedor possa pesquisar um pouco antes sobre esse contador? O que ele precisa ter? Pronto, primeiro de tudo se o contador é parceiro dele e vai dar dicas e soluções, ele precisa ter um know-how, precisa ter conhecimento, precisa ter expertise, habilidade, precisa ter traçado um caminho, né, de experiência para poder dar as melhores soluções para o cliente. Então, se o cliente entender, pesquisar currículo, ver a questão das certificações, dos cursos que aquele contador constantemente participa, ele vai ter mais confiança na informação que ele vai repassar. Concorda comigo? Com certeza. Então, acho que buscar esse tipo de informação é o principal ponto chave para poder ter confiança naquele determinado profissional, certo? Se ele é contador, obviamente ele vai ter o número do conselho, então ele vai ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Ali ele já pode exercer de fato a profissão. Mas, além de exercer a profissão, o diferencial, quem se diferencia na área contábil, né, é quem tem essa maior experiência e habilidade perante os clientes, no caso, né? Ramon, uma segunda pergunta que pode ser feita é quanto às questões de controle financeiro. Quais são os erros financeiros mais comuns que os novos empreendedores cometem e como podem evitá-los? Como a gente já falou, muitos decidem empreender sem conhecimento, principalmente como lidar com dinheiro. Quais são esses erros financeiros mais comuns que esses empreendedores eles cometem e que tu pôde observar durante a tua prática profissional? Mais disparado de todos é a questão do dinheiro da empresa e do dinheiro do sócio. Eles não sabem diferenciar. Se o dinheiro é da empresa, pensam que é dele também. Eles confundem o dinheiro do CNPJ com o dinheiro do CPF. Então, a primeira dica que a gente coloca é diferencia o dinheiro da empresa e o dinheiro da pessoa física. Ah, Ramon, mas eu sou o dono da empresa e eu preciso de dinheiro para me manter porque eu tocar a empresa para frente. Define um prolabore mensal, onde você vai ter esse rendimento da empresa para a empresa te pagar pelo seu prolabore, labor, trabalho. Então, você vai estar trabalhando pela empresa, consequentemente, você vai estar recebendo um valor. Tá, mas eu vou estar recebendo um valor fixo. E se a empresa der lucro, como é que eu faço para poder ter alguma distribuição? Porque eu necessito disso. Então, define, vê se tem dinheiro em caixa, define se realmente você pode colocar aquela distribuição de lucro para você e faz essa determinada distribuição, não tem problema nenhum. O problema esses fatos diários de transferência entre CNPJ para CPF, eles podem culminar na baixa da empresa, numa falência, certo? Muito dessa estatística do Sebrae que eu coloquei, que 60% das empresas morrem nos primeiros 2 anos, é por conta disso. A empresa não está se pagando. Não está se pagando, mas quando a gente vai puxar em algum determinado relatório, tem muita transferência de valor que o sócio pega para a conta dele ou pega simplesmente para ele. E quando chega no determinado dia para pagar o boleto, a empresa não tem boleto porque já foi colocado anteriormente para o sócio. Então, a principal dica é saiba diferenciar as finanças da empresa com as finanças pessoais. São coisas totalmente separadas. E a questão do planejamento também é muito importante. Fluxo de caixa, certo? Saber quanto é que eu tenho a pagar daqui a 30 dias, saber quanto é que eu tenho a receber de cartão daqui a 15 dias é super importante e necessário. Porque dessa forma, se eu tenho um boleto para pagar daqui a 30 dias, que é um boleto muito alto, quanto é que eu preciso vender a partir de hoje para poder pagar esse boleto? Tem empresa que vende no cartão e simplesmente não sabe quanto é que tem a receber daqui a 20 dias, se não faz a antecipação automática. Então, isso aí é muito importante, porque é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Receita, despesa e vai dar o valor do caixa que a empresa tem. Se eu tenho a pagar R$5.000 e tenho a receber 10, eu vou ficar com 5 no caixa. Esses 5.000, amanhã, como é que vai ser? Eu vou ter 20 a pagar de boleto, então eu já vou precisar de mais 15. Fazer esse cronograma, esse planejamento é necessário para a saúde financeira de qualquer empresa. Até para as finanças pessoais da pessoa também é necessário, imagine para uma empresa, né? Uhum. Então essas dicas são realmente
valiosas e as principais, as chaves que a gente dá para todo empresário, certo? Além de fazer isso, colocar isso em algum sistema, usar a tecnologia sendo sua aliada, é extremamente importante. Hoje já tem vários aplicativos de finanças pessoais onde você pode colocar isso no sistema. Também tem sistemas ERPs integrados, que toda empresa hoje tem sistema, né? São poucas que usam algum tipo de caderno para anotar. Então, qualquer empresa hoje tem algum sistema que tem essa aba financeira que você pode colocar tudo lá. Então, colocar no sistema, verificar isso, planejar de forma diária é importante e necessário, certo? Perfeito. Ramon, agora uma questão mais técnica, né? Que às vezes até muitos empreendedores nem sabem ao certo como se faz essa divisão. Quais são as principais diferenças-chave entre diferentes estruturas empresariais? Por exemplo, sociedade limitada, empresa individual, em termos de responsabilidades fiscais e contábeis. Como escolher a estrutura certa para um novo empreendimento? A gente sabe que existem algumas estruturas chaves para os empreendedores. Normalmente, aquele que decide empreender, ele começa com o MEI, que é o microempreendedor individual, que tem alguns requisitos que são mais tranquilos de se manter, e por isso os empreendedores já começam através de um MEI. E aí, a partir do momento que ele vai se complexando, vai aumentando a estrutura desse negócio, ele vai mudando essa estrutura, bem como vai aumentando as cargas tributárias, contábeis e jurídicas. Exatamente. E tudo mais. Fala um pouco pra gente como é feita de fato essa questão dessas divisões de estruturas e quais são as principais responsabilidades e obrigações em cada uma delas. Perfeito, vai muito de acordo com o que o empresário ele planeja no negócio, né? E aí as principais diferenças, como você falou bem, a questão do MEI. Quando ele está ali iniciando, a gente indica o MEI dependendo dessa complexidade, dependendo do faturamento, dependendo da quantidade de funcionários, que o MEI só pode ter um e não pode faturar hoje mais do que 81 mil no ano. Então, se ele se enquadra dentro desses requisitos, a gente indica mais o MEI, por conta que o custo inicial é menor, o empresário está começando, está se adaptando à questão burocrática do governo, questão do contador, vai começar a trabalhar com um sistemazinho mais básico, é como se fosse um estágio de empreendedorismo para ele, onde a gente coloca ele como MEI para poder ele se adaptando e se adequando. Se o negócio vai estar dando certo, se o negócio está fluindo, precisa contratar mais um funcionário, o faturamento está aumentando, complexidade, como você falou, vai aumentando também e ele precisa de um suporte maior. E aí a gente vai começar a indicar ele aí para um empresário individual, para uma sociedade limitada unipessoal, até chegar à sociedade por ações, que é o ápice de toda a empresa hoje. Então tem vários percalços, vários estágios a serem seguidos aí. O mais utilizado, obviamente, pela gente é a sociedade limitada, onde se corresponde em um ou mais sócios que decidem colocar um negócio e aí eles vão colocar as suas cotas, né? Que, por exemplo, vamos iniciar um negócio com 100 mil. Eu tenho 50, você tem 50 mil e cada um detém 50% daquela empresa. Então, esses 50%, todos os bens, direitos e obrigações que nós tivermos, vai ser 50% para mim e 50% para você. Isso quando são mais sócios. Quando é só um e o sócio decide ser apenas o dono da empresa, ele vai ficar na sociedade limitada unipessoal, certo? Tem uma diferençazinha entre empresário individual, que é uma empresa que a gente coloca também, quando é só ele, e a sociedade limitada unipessoal. A única diferença entre elas duas é que o patrimônio da pessoa física não se vincula ao da pessoa jurídica. Então, quando tiver algum processo jurídico, trabalhista, algum valor a ser recebido, o patrimônio do sócio não entra no bolo da dívida, para explicar da melhor forma, mais fácil, né? Então, essa sociedade limitada unipessoal é dessa forma. Os bens não se misturam, na verdade. A única diferença. O empresário individual até está sendo um pouco usado hoje, que a gente tem aberto é mais a sociedade limitada unipessoal por um outro requisito. Se você tem uma empresa individual nessa categoria, você não pode ter uma outra individual. E na limitada unipessoal, eu posso abrir 5, 10 exclusivamente no seu nome. Na empresária individual, não. Então essa é uma diferença bem que a gente tem recorrido a abrir mais na limitada unipessoal, por conta que sempre a pessoa coloca um negócio, decide colocar um outro, assim vai fazendo e necessita ter um outro CNPJ no seu nome
Então a gente sempre acaba colocando essa limitada unipessoal. A empresária individual tem sido pouco aberta, mas realmente aqui tem bastantes mais requisições, é a limitada, né, que tem 2 ou mais sócios. Ramon, elenca um pouco para a gente quais seriam as vantagens desse empreendedor se formalizar. Acredito que poder contratar, assinar uma carteira, ter um CNPJ, poder também recolher impostos adequadamente, poder também começar a correr atrás de licenças ambientais, sanitárias. Quais seriam as vantagens para esse empreendedor começar a ir atrás dessas formalidades? Se tornar um MEI, por exemplo. Sim, apesar de ele não ter o número do CNPJ, ele vai estar tocando uma empresa para frente, mas aquela empresa, aos olhos do governo, ela não vai estar existindo, né? Ele vai estar trabalhando ali no escuro, sem as devidas licenças, sem os devidos requisitos para dizer de fato e de direito que ele é um empresário empreendedor. Então, quando chega essas dúvidas lá para a gente, o principal ponto que a gente coloca é o seguinte, amigo, se você se regularizar, primeiro, as questões de alvará de funcionamento, alvará sanitário, tudo que for direito de prefeitura dessas licenças, você vai estar cobertado e não vai ter risco de ter alguma fiscalização ou multa por conta disso. Primeiro ponto desse guarda-chuva de proteção que o CNPJ dá na vida de um empresário. O segundo ponto que a gente coloca e abre os olhos do empresário e brilha os olhos do empresário na hora que a gente fala é a questão do crédito no banco. Porque se ele não tem um CNPJ, se ele só trabalha com um CPF, é muito complicado ele obter um crédito um pouco maior, além daquele crédito pessoal que os bancos oferecem com a taxa exorbitante. E aí, quando ele tem um CNPJ, que ele abre a conta, até para você ter ideia, a maquininha hoje de cartão de crédito, se ela é no CNPJ, a taxa dela é mais barata do que a do CPF. A do CPF é bem mais alta. Então, ele tem essa opção de migrar a taxa de maquininha para o CNPJ, ele tem a opção de abrir uma conta bancária no CNPJ, registrar boletos, né, se ele trabalhar a prazo, registrar boletos, obter empréstimo, financiamento, dependendo da situação dele, de querer financiar algum caminhão, uma máquina, seja lá o que for, capital de giro, ele vai ter essa opção, por conta que ele tem um CNPJ, né? Os bancos têm algumas exigências de 6 meses, às vezes, de conta aberta, ter algum determinado faturamento. O único banco hoje que trabalha com um CNPJ novo é o Banco do Nordeste, onde ele oferece um crédito a uma taxa bem reduzida, geralmente 0,7%, 0,8% ao mês, que é bem baixo. Então, quando tem um CNPJ novo, a gente já recomenda. Quais são os teus planos? Eu quero comprar uma máquina porque essa máquina vai reduzir o meu custo e eu vou conseguir mais produto com ela. Então, recorre ao Banco do Nordeste que ele financia essa máquina e tu paga a longo prazo. Vai depender de tudo isso, mas o principal ponto que a gente coloca é a questão, acho que financeira, que vai melhorar na vida do empresário. Porque, como eu falei, muitos acabam abrindo com essa falta de planejamento, sem muitos recursos, né? E eu posso até dizer aqui que acho que 60% das vezes que a gente abre um CNPJ hoje são de pessoas que necessitam de um CNPJ para abrir uma conta bancária e, em consequência disso, pegar algum determinado valor. Aí 20 a 30 são porque realmente querem se regularizar, registrar funcionário e tudo mais. Mas a grande maioria é por conta da questão financeira de pegar algum negócio no banco, porque o negócio dele vai depender daquilo para poder comprar, negociar com o fornecedor. Olha, eu comprava 5x, agora eu vou comprar 20x à vista porque eu tenho capital de giro. Então o fornecedor vai conseguir baixar o preço para ele, a questão de negociação, né? Então é tudo o que é que o empresário planeja fazer. Então, além dessas licenças que ele vai estar cobertado, a questão financeira, vai poder registrar funcionários, ter a maquininha de cartão de crédito com uma taxa mais reduzida, é uma infinidade de opções que ele vai ter com o CNPJ. Obviamente, se ele vai estar registrado com o CNPJ, ele vai ter benefícios, ele vai ter obrigações também. Obrigações de pagar o alvará de funcionamento, obrigações de pagar a taxa de conformidade de bombeiros, né, da questão dos empréstimos, dos encargos de juros, certo? Então, é uma balança que ele tem que equilibrar para ver se realmente ou ele dá um passo maior em busca do CNPJ, e esse passo não é maior do que as pernas, é um passo que ele consegue dar 1 e dar 2 em sequência, ou é um passo que ele vai ficar ali e não vai dar espaço em sequência, trabalhando apenas com o CPF.
Ramon, se uma pessoa que iniciou seu empreendimento já está há algum tempo ali empreendendo, mas ainda está na informalidade e decide buscar um contador para se formalizar, seja porque realmente quer se formalizar ou porque está em busca de investimento, o que vocês normalmente aconselham? O que ele precisa ter? Quais as documentações normalmente vocês solicitam? Se vocês fazem um conselho antes, tipo, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso, uma espécie de planejamento anteriormente, eu preciso analisar como é que está seu negócio, e depois eu analiso como é que está a documentação, preciso que você traga tais documentos para analisar, para que aí, assim, a gente possa dar encaminhamento a iniciar, por exemplo, a formalização através de um MEI. O que vocês fazem antes, quando um empreendedor corre até um contador? A questão da abertura do CNPJ hoje está bem, em relação à documentação, está bem simples e fácil, né? E rápido, na verdade. Com essa digitalização do governo, de Senhagov e tudo mais. Então, abrir o CNPJ, como eu falei, ter os números é um mero detalhe, certo? Essa documentação que a gente pede, quando o cliente já chega, quer abrir um CNPJ. Já tem uma documentação de prática que a gente exige, né? CNPJ, certificado digital, às vezes o número do IPTU, de onde é que ele quer estar estabelecido. Mas antes de abrir o CNPJ e ele quiser fazer esse planejamento, a gente pergunta algumas coisas básicas, certo? Tem sistema para trabalhar? Tem analisado o mercado hoje? Como é que estão os concorrentes? A gente faz algumas perguntas para não vir de tão supetão dele abrir uma empresa assim da noite para o dia, literalmente, né? E acabar não tendo esse planejamento e acabar que frustrar ele, né? Porque frustra. 3 meses eu abri o CNPJ, não me planejei. Então a gente tenta dar essa assessoria, esse suporte antes da abertura para poder entender como é que ele vai funcionar, certo? Para poder dar esse suporte necessário. Então essas análises de concorrência é muito importante, aonde é que ele está comprando o seu produto, a sua matéria-prima, o seu produto para comercializar, se ele consegue comprar de fornecedores de fora do estado, de Fortaleza, para baixar o custo dele, certo? São coisas importantes para poder ele entender. Não é nem que a gente dá um determinado direcionamento de fato inicial, mas é apenas algo para poder a gente sentir o empresário, ver se ele tem aquele determinado entendimento, até porque a gente consegue mudar a nossa conversa, a nossa linguagem a partir dali. Então, uma outra pergunta que você já até tinha falado anteriormente é sobre essa divisão entre patrimônio individual e patrimônio do empreendimento. Quais são os fatores que o empreendedor deve considerar ao decidir como distribuir os lucros entre reinvestimento do negócio e pagamento de dividendos a si mesmo, levando em conta obrigações financeiras e estratégias de crescimento sustentável? É muito comum que aquelas pessoas que decidem empreender, elas visualizem no futuro uma liberdade financeira. Só que ela muitas vezes comete o erro de não ver essa liberdade financeira a longo prazo e sim a curto prazo. Então, quando ela começa a sentir que o lucro está entrando, que está surtindo efeito aquele negócio, ela usufrui daquele lucro sem se preocupar com o próprio negócio. Então, ela não tem uma espécie de separação desse lucro para reinvestir no próprio negócio e, quem sabe, crescer aquele negócio. Perfeito. Então, já vi convidados aqui como uma grande potência, como o Dr. Saque, um grandes empreendedores do Nordeste, e ele falou que ele fechou um combinado com toda a família que faz parte do seu empreendimento, que 60% de todo o lucro era para reinvestir no seu próprio negócio. Uhum. E também, como você falou, essa percepção de compreender que o próprio empreendedor também é um funcionário do empreendimento, e para isso ele precisa prestar contas para si e para o empreendimento, né? Ver aquele empreendimento não como se fosse uma espécie de banco que está ali para funcionar, para sustentar os custos do próprio empreendedor. Então fala para a gente como é que faz essa divisão. Existe um percentual recomendado? Olha, dentro dos lucros você precisa fazer uma divisão bem adequada. Tais por cento é para reinvestimento. Tais por cento é para cumprir obrigações financeiras, contábeis, jurídicas. Tais por cento para que você possa usar da maneira que você bem entender. Como é que vocês recomendam essa divisão? Aí é uma complexidade muito grande essa questão da distribuição de lucros, porque vai depender muito de muitos fatores.
principalmente a questão externa, certo? O negócio está dando certo, está girando, mas chegou um concorrente muito forte que o preço dele está melhor do que o meu e eu preciso ter um preço melhor do que o dele. E eu tenho um dinheiro em caixa, o que é que eu faço? Eu vou tentar barganhar preço contra ele, mas isso é uma complexidade gigante. Vai depender se ele quer abrir uma filial, porque ele vai precisar pegar dinheiro para poder investir no novo negócio. Se ele não quiser abrir filial, se ele só quiser pegar essa distribuição de lucros da empresa, não tem uma porcentagem ideal para isso. Vai depender das obrigações em médio e longo prazo da empresa. Se ele está endividado a longo prazo, o ideal é que ele não pegue uma porcentagem um pouco maior do que 40%, certo? Ele pegou um empréstimo, financiamento e parcelou em 60, 72 vezes. A empresa, teoricamente, está endividada a longo prazo. Então, ele tem obrigações a cumprir há bastante tempo. Então, ele não pode pegar muito dinheiro, porque se der um problema daqui a 2 meses ou a 2 anos, ele ainda assim vai ter um empréstimo a pagar, né, com o valor principal e de juros. E aí, se der algum problema, ele vai ter dinheiro em caixa. Tem uma frasezinha que a gente diz que faturamento é vaidade, caixa é sanidade. Enquanto a empresa fatura, não quer dizer muita coisa sobre ela, mas quanto ela tem em caixa, sim. Vide isso foi o que aconteceu na pandemia. As empresas elas só se reergueram ou continuaram trabalhando por conta de quem tinha dinheiro em caixa. Quem não tinha dinheiro em caixa para pagar funcionário, apesar dos incentivos do governo, pagar funcionário para estar se mantendo ali, né, fechou as portas e já era. Ou outro concorrente veio e comprou, certo? Então, essa questão da distribuição de lucro é o primeiro de tudo, fazer um planejamento. Eu não estou endividado a médio, a longo prazo, então eu posso sim me dar o direito de pegar uma distribuição de lucro da empresa. E tem a outra questão também que tem que ser combinado com o sócio, caso a empresa tenha outro sócio. Se a empresa for só de uma pessoa, perfeito, ela vai tomar aquela determinada decisão, mas que não comprometa o caixa da empresa. Tudo vai depender do fluxo de caixa. Se ele não tiver um fluxo de caixa bem definido, ele vai errar no montante a pegar na distribuição de lucro. Porque você imagina uma empresa que tem a pagar um determinado valor daqui a 30 dias e a pessoa física dele pega uma distribuição de lucro de 80% do que está em caixa. Provavelmente, se aquela empresa não vender e receber, né, porque não é só vender, é vender e receber, se ela não receber para pagar aquele determinado compromisso daqui a um tempo, ele não vai, ele pegou de forma errada aquele dinheiro para a pessoa física, né? Então é muito complexo isso. O que a gente recomenda é que se tenha uma análise, se tenha uns números na tela do computador, na ponta do lápis, onde ele saiba de fato o que é que ele tem a receber e a pagar. E os planos dele, obviamente, para o futuro, né? Se ele quer reinvestir na empresa, se ele quer, principalmente também que a gente tem visto muito, as empresas não estão trabalhando só com um nicho de produtos, elas têm se diversificado. Isso é muito importante também. Quem tem um não tem nada. Ramon, trabalho só com um produto. É muito arriscado. Porque se você trabalha só com um produto, vou dar o exemplo prático agora. Mês passado aconteceu isso. O governo baixou um decreto que o álcool 70 não pode mais ser comercializado. Em consequência disso, não pode ser mais fabricado. Imagina uma indústria que só fabrica o álcool 70. A empresa faliu. Então ela tem que fabricar o álcool 70, o álcool 99, o álcool 46, todas as derivações desse álcool para diversificar o produto e não ficar na mão apenas de um único produto. Porque seja fatores externos do governo, seja fatores externos da concorrência, seja fatores externos de calamidade pública, exemplos como aconteceu no Rio Grande do Sul, né, do desastre lá. Então, se ela tiver só um produto para trabalhar, é muito arriscado. Ramon, mas eu ganho muito em cima desse produto. É um produto forte no mercado, líder de vendas, tá? Mas é só um. Então, pode acontecer de dar algum problema e você não ter nada, né? Então, é muito importante diversificar. Então, eu tenho que diversificar. Para me diversificar, eu tenho que investir. Para me
pegar um outro produto, a representação de outro produto, para me fabricar, eu preciso de caixa para poder comprar uma máquina, para poder comprar uma licença para comercializar aquele produto, para comprar containers, para poder importar da China porque é mais barato. Tem inúmeras situações. O que vai mandar é o dinheiro da empresa. Então, se ela tem capital, ela consegue captar as oportunidades que o mercado oferece hoje. Então, eu acho que a porcentagem da distribuição de lucro que você falou, ela tem que ser de forma muito racional. O empresário tem que entender tudo isso, buscar, se possível, a ajuda de um profissional, contador, um consultor na área, para poder assessorá-lo da melhor forma. Entender todo esse panorama que eu falei, esse leque de opções que a empresa vai ter, que a empresa sustenta diariamente, para poder verificar se realmente a empresa está sustentável. Ramon, antecipando, porque você já até falou um pouco sobre, as duas últimas perguntas. A primeira é, como a tecnologia está impactando a contabilidade para empreendedores? Quais são as melhores ferramentas digitais que estão disponíveis para simplificar os processos contábeis e financeiros para pequenas empresas? E a segunda é, como os empreendedores podem se preparar para os desafios financeiros sazonais ou imprevistos que podem surgir ao longo do caminho? Quais são as práticas recomendadas para gerenciar efetivamente a saúde financeira do negócio a longo prazo? Você já falou, né? Desses casos em que empreendedores ele tem como fonte de renda um único produto e que qualquer coisa que aconteça com esse produto coloca em risco o próprio negócio. Primeiro, como lidar com imprevistos, né, financeiramente, contábil, qual é a melhor prática recomendada para estar controlando esse imprevisto, porque ninguém conta com imprevisto, né? Pode acontecer como também pode não acontecer, mas é importante estar preparado caso aconteça. Como que esse empreendedor pode se preparar? E a segunda é sobre a tecnologia. Hoje a gente vive um mundo digital muito mais prático, inclusive tem empreendedores que decidem empreender já no ramo digital. Então, quantas pessoas querem vender roupa, por exemplo, e não tem uma loja física de roupa. Vende todas, e todo o arcabouço daquele empreendimento está no digital. Então, quais são as ferramentas digitais que estão à disposição desses empreendedores, tanto para questões contábeis, para facilitar seu planejamento financeiro, seu planejamento de próprio negócio, e também em relação a vendas, o que tem aí disponível de tecnologia. Então fala um pouco sobre essa questão tecnológica e fala um pouco sobre essa questão de imprevisto, como o empreendedor pode se preparar. Perfeito. A questão do imprevisto, como você falou, ninguém tem como prever, é um imprevisto, né? Então, como é que eu consigo lidar com isso? O principal ponto que eu vejo é a questão do caixa. Se a empresa tem um caixa bem estruturado, caixa é dinheiro, né? Se a empresa tem um caixa bem estruturado, ela consegue pegar oportunidades e consegue lidar com alguns imprevistos. Esses imprevistos que a gente falou é imprevistos relacionados realmente ao mercado, né? Um concorrente veio, como eu falei, colocou um negócio maior do que o meu, um exemplo de mercadinho, certo? Tem um mercadinho de bairro e veio um atacarejo gigante e pegou a estrutura e eu não consigo mais vender porque todo mundo do meu bairro quer comprar nesse atacarejo grande. E aí, como é que eu faço? Nessa situação, um dos casos é que os mercados, né, dando um exemplo prático, os mercadinhos de bairro, eles se unem, eles montam uma espécie de cooperativa, certo? Que eles conseguem, por exemplo, tem 10 mercados de bairro espalhados pelo Iguatu, trazendo um exemplo da nossa cidade. Então, eles se juntam e eles compram em uma quantidade superior a que uma pessoa comprava. Então, se eu sou um mercadinho de bairro e compro apenas, 1.000 quilos de arroz, eu vou passar a comprar 20.000 quilos e vou distribuir de forma igualitária para cada mercadinho. Então, o preço que eu compro 1.000 quilos o preço que eu vou comprar 20.000 quilos é totalmente diferente, eu consigo barganhar preço. Dessa forma, eu consigo tentar brigar com um atacarejo maior, a união faz a força. Então, essas são algumas ideias e saídas que o empreendedor pode ter para poder brigar com a pessoa grande na relação de concorrência, né? Mas a questão de imprevistos é muito de caixa.
Se a empresa, um exemplo de imprevisto maior do que a pandemia, eu não me recordo, né, em que todo mundo ficou sem praticamente vender, mas que o empreendedor brasileiro achou uma solução, da questão digital, questão do delivery, foi uma saída assim sensacional que hoje já está aí, ninguém quer mais voltar atrás porque todo mundo viu que não tem como, que é um diferencial. Certo? Então, quando se tem caixa, eu consigo uma série de soluções para a minha empresa. Barganhar preço, fazer investimento, comprar um concorrente que estava me afetando com um determinado preço. Então, tem inúmeras saídas para lidar com o imprevisto, mas acho que a principal é a questão do caixa. Como é que faz esse cálculo do quantitativo que esse empreendedor precisa ter em caixa? Existe um recomendado ou depende muito da ocasião, da própria natureza do negócio? Depende muito da natureza do negócio, depende muito do faturamento dele, principalmente também depende muito dos custos que ele tem, certo? Porque se é uma empresa de serviço, geralmente a empresa de serviço tem menos custos do que uma de comércio, porque ele precisa comprar aquele determinado mercadoria para vender. Serviço, geralmente não, porque a gente trabalha um pouco mais com a mente, com a cabeça, então não tem um custo atrelado a isso, ou se tem um custo, não é tão alto quanto se fosse de um de comércio, certo? Então vai depender muito do quanto se tem caixa, do faturamento, custo com pessoas, custo com mercadoria, despesas. Eu tenho um aluguel muito alto, então eu preciso reduzir, mas se eu reduzir esse aluguel e eu for para outro local, o local que eu vou estar vai me afetar diretamente na minha venda, porque onde eu estou hoje é estratégico. Então são todas essas decisões que o empresário ele tem que lidar, pensar, colocar no papel para realmente ver essa melhor solução, certo? Então assim, eu não vejo um valor X ou um percentual para poder ter em caixa na empresa para poder ela se manter. O ideal é que todo mês sobre alguma coisa, né? Pelo menos o ideal de uma empresa sustentável é isso. Tem muita empresa que dá prejuízo, fato, né? Mas dar prejuízo e deixar dinheiro em caixa já é um pouco diferente, porque o prejuízo ele está atrelado ao prejuízo contábil e o caixa é relacionado ao financeiro. São coisas um pouco diferentes que até é difícil um pouco o empreendedor entender, mas que a gente tenta explicar. Então, a minha empresa está dando prejuízo, mas o valor que era para sobrar no final, por exemplo, você está pegando para a sua pessoa física. Então, é essas coisas que ele tem que lidar. Então, se está sobrando dinheiro de forma mensal, trimestral ou anual, dependendo da forma como ele apura isso, já é um passo importante para poder ele ir colocando ali uma determinada reserva de emergência. A reserva de emergência é muito importante nesses casos de imprevisto. Eu vejo que é importante ter esse caixa, né, esse dinheiro ali sobrando para caso de imprevisto, de emergência, mas também eu acredito que vocês possam falar, porque eu acredito que esse dinheiro que está em caixa, ele precisa ser líquido. Quando você precisar dele, você precisa sacar com facilidade. Mas eu acredito que também vocês aconselham em relação a investimento. Acredito que tem toda essa instrução também, porque esse dinheiro, ele pode, como está parado em tese, ele pode muito bem estar em uma aplicação financeira para que possa estar tendo rentabilidade. Mas é importante que essa aplicação financeira, ela seja de liquidez fácil, né? Quando precisar, poder tirar. E eu falo assim em relação a quantitativo, porque dentro do mundo de investimento, se aconselha a pessoa física, não sei como na questão da pessoa jurídica, mas na pessoa física se recomenda que a reserva de emergência de toda pessoa física seja de no mínimo 6 meses do valor que ele ganha mensalmente. Isso se você tiver um emprego formal, que tenha mais segurança, como por exemplo um servidor público. Então, o quanto você ganha por mês, você precisa multiplicar isso por 6 e esse seria o valor de emergência que você tem que ter guardado, né? E se você tem um emprego que já não é tão seguro, que não é tão formal, no mínimo 12 meses que você precisa ter daquele valor guardado. Isso é uma reserva de emergência para casos imprevistos e, por que não, quando você fica desempregado, que você precisa ter que se sustentar com o que você tem guardado. Então, eu trago muito esse raciocínio para a pessoa física em relação à pessoa jurídica. Por isso que eu perguntei se tem um valor ou uma métrica específica, né? É porque a lida com a pessoa jurídica é bem maior, os panoramas,
o contexto geral é bem mais complexo do que na pessoa física, né? Então, na pessoa física é mais fácil de você tentar mensurar ali um determinado quantidade de meses, proporção baseado no salário, já que é um salário, a pessoa vai receber. Que uma coisa é uma empresa que fatura 300 mil, mas ela não tem a certeza que no outro mês ela vai faturar aquele determinado valor. Então, não dá para a gente propor um percentual ideal para isso, né? Uhum. Em relação ao arcabouço tecnológico que está à disposição, né? Sim. Hoje tem muitos aplicativos que são muito práticos, você baixa e o próprio empreendedor pode estar na palma da sua mão como é que está toda a saúde do seu negócio. Quais são as métricas, o que está entrando, o que está saindo. Fala pra gente quais são esses recursos tecnológicos que estão à disposição. E eu acredito que dentro dessa assessoria contábil, vocês mesmos já indicam, né? Olha, existe esse aplicativo, baixa, você pode estar fazendo isso. Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu sou um fascinado por tecnologia. Eu acho que se eu não fosse contador, eu certamente faria tecnologia da informação, seria alguém relacionado a isso, à computação, porque eu acho muito bom, acho muito bacana. E eu trouxe isso de um tempo para cá, eu acho que principalmente depois da pandemia, eu tentei trazer muito a questão tecnológica para a contabilidade ou da questão tecnológica para os negócios, certo? Então hoje é só o que tem, aplicativos, ferramentas, funções para poder facilitar a vida do empresário. A gente pode começar dizendo desde a questão de conversar com o cliente, né? Tirar todas as suas dúvidas, vender, oferecer um atendimento para ele, até mesmo a questão de sites e tudo mais. Tentando fazer uma linha do tempo, de dar algumas dicas sobre esses aplicativos e como é que eles podem facilitar no gerenciamento do empresário. A questão da conversa, tem muitos aplicativos hoje que simulam como se fosse um WhatsApp. Não é o layout do WhatsApp, mas é um outro layout que ele consegue acessar em qualquer lugar que ele esteja. Por que isso é importante? Porque se você tem uma secretária ou um vendedor que está ali atendendo o seu cliente, você precisa ver o que é que ele está conversando, a forma do atendimento dele, como é que ele está atendendo, se ele está, se é proibido enviar áudio, ele está enviando, você precisa ver esse modus operandi. E quando o vendedor, seja lá quem for, atende no seu número pessoal, você fica isento disso. Você não consegue saber melhor como é que está sendo essa forma de atendimento. Então, nessa plataforma, se chama plataforma de multi-atendimento. Tem várias hoje, que você consegue ver em tempo real como é que está funcionando o atendimento dos seus funcionários com os seus clientes, seja prestação de serviço, comércio, seja lá o que for. Então também nós temos a questão do CRM, Adeilson, que nada mais é do que o histórico de todo cliente. Saber quando aquele cliente comprou, a última vez que ele comprou, se foi há 3 meses, 6 meses, e o que ele comprou, qual o gosto dele, é muito importante para poder o CRM ir alimentando e ele vai criando um perfil característico daquele cliente. Porque se ele comprou há 3 meses ou há 6 meses e só compra aquilo, eu faço algum disparo no WhatsApp, eu ligo, eu peço para um vendedor dizer que aquele produto está em oferta, mesmo não estando, enfim. O CRM é o histórico daquele cliente com a minha empresa. Todas as vezes que ele compra, todas as vezes que ele entra em contato, ou todas as vezes que a gente entrou em contato e o que foi que ele falou, tá? Toda empresa que tem essa estrutura de conversar com o cliente, de comunicação, precisa de um CRM. Se eu chegar e perguntar para muitos empresários hoje do Iguatu que trabalham aí praticamente no ramo varejista, qual foi a última vez que aquele cliente X comprou, ele não vai saber. E o que é que você tem feito para poder ele retornar à sua empresa? Eu tenho colocado o Instagram e tudo isso, mas só decisões assim genéricas, não decisões específicas baseadas naquele experimento que o cliente teve naquele dia. Quando a gente vai na farmácia que o caixa pergunta qual o CPF, que ele diz o CPF para desconto. Não existe desconto naquilo. Aquilo ali é o CRM alimentando a minha base de dados, o meu perfil. Então, quando eu vou na farmácia, eu só compro itens de beleza, desodorante, às vezes algum sorvete para minha filha, sabonete. Então, o meu perfil relacionado àquela empresa é basicamente perfil de higiene e beleza. Eu não vou para comprar remédio, no caso, em uma farmácia, entendeu? Então, entender o perfil do cliente, o CRM faz isso.
Então a gente tem essa plataforma multiusuários de comunicação pelo WhatsApp, também da questão do, como eu falei, do CRM. Ramon, eu não tenho um ponto físico e eu trabalho pela internet vendendo pelo Instagram. Roupa, seja lá o que for. Só que eu preciso de 15 mil reais para poder desenvolver um site, pagar um programador. Hoje já tem empresas, Shopify, Bling, que eles têm um site pré-montado, onde você compra aquela estrutura e você só vai alimentando ela, colocando foto, descrição do produto, valor. Não precisa você fazer um site do zero. Você paga lá a mensalidade para ele e em contrapartida, como se fosse um aluguel, né? Em contrapartida, você tem toda a estrutura do site. E lá você vai conseguir enviar via correios, gerando código de rastreamento, fazer parcelamento diretamente no site do cartão de crédito para efetuar o pagamento da venda, certo? Tem diversas e inúmeras hoje ferramentas possíveis para poder o empresário aliado à tecnologia se dar bem no negócio. Ramon, como eu tinha até falado quando a gente convidou o advogado para falar sobre esses aspectos jurídicos. É um arcabouço muito grande, não tem como a gente esgotar ou esmiuçar todo um conhecimento contábil, mas o que mais fica aqui é a importância de, se você quer se formalizar, se você quer ir atrás de investimento, se você quer fazer com que o seu empreendimento ele cresça, recorra a um contador de confiança, porque aí ele vai lhe instruir e vai lhe passar o conhecimento mais adequado. E aqui o objetivo do podcast é basicamente passar as orientações mais adequadas, através de perguntas mais gerais, da importância de ter essa assessoria contábil, certo? E aí, como mensagem para finalizar o episódio de hoje, quais são os conselhos, palavras finais que tu dá para essa pessoa que está empreendendo e quer, enfim, se formalizar, ver seu empreendimento crescer? Perfeito. Mais uma vez, obrigado pela participação, pelo convite. Parabéns desde já à iniciativa de levar informação aí a toda pessoa que tenha um smartphone ou que consiga ver no YouTube. Disseminar informação nunca é demais, é sempre bom. E eu fico muito grato de estar aqui participando e levando isso, certo? Então, a recomendação que a gente sempre coloca é, primeiro, todo empreendedor, todo empresário hoje é o que move o país, né? É ele que paga o imposto, que retorna para a gente, é ele que assina a carteira do funcionário. Então, todo empresário, empreendedor é um guerreiro, mata um leão por dia e nós estamos aqui para sermos parceiros dele. Então, o meu recado é que não desistam. Se você tem um sonho em empreender, persista, busque assessoria, busque capacitação primeiro, conhecimento leva adiante, leva à frente. Busque também um profissional qualificado para lhe ajudar, certo? Seja ele contador, um consultor, um advogado, enfim. E é isso, não desistir. Todo negócio tem altos e baixos, é como se fosse uma roda gigante. Não vai ser no primeiro problema, na primeira dificuldade que a gente vai desistir. Se fosse fácil assim, todo mundo teria tentado e estaria bem, né? Então, é isso. Agradecer pela participação. Obrigado. Ao finalizar, eu sempre gosto de agradecer, né? Agradecer ao convidado que se dispõe do seu tempo para estar aqui compartilhando conhecimento. E a gente está em uma instituição justamente para isso, para compartilhar conhecimento, aprender. Agradecer também ao Centro Universitário Estácio Ceará, o campus aqui no Iguatu, que disponibiliza do recurso para que a gente possa estar fazendo isso, esse trabalho. E também agradecer ao você, ouvinte, né? Aquele que deseja empreender, que está empreendendo e está em busca de conhecimento para isso. Então, obrigado e até a próxima. Obrigado.